Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Virgem. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Virgem. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos, que lindo, regidos sob o signo de Virgem. E abrindo a vossa leitura com essa carta que fala sobre suficiente, ou seja, uma energia aqui de você se sentir suficiente, de você se sentir o bastante. E essa carta fala sobre voltar para dentro. Então são aqueles momentos das nossas vidas, Virgem, em que basta, sabe? Só você, só a sua presença, só a sua sabedoria, sabe? Só o seu entendimento, só o seu amor próprio. Basta, né? E não só também nesse sentido, né, do nosso relacionamento com a gente mesmo, não é, meus queridos? Mas também falando sobre apreciar o que se tem naquele momento, né? O nosso olhar perante a vida, ele sempre parte do olhar que temos de nós mesmos. O olhar que temos da vida ao nosso redor é o reflexo do olhar que temos do nosso íntimo. Então, se nos sentimos abastecidos, nutridos, férteis, sábios, nós vamos enxergar essa mesma fertilidade, essa mesma nutrição e vamos apreciar tudo aquilo que existe e que nos é permitido viver, né, nesse momento das nossas vidas. Então, olhamos com esse olhar de gratidão, de apreço, de contemplação. Interessante porque a leitura de vocês abre com a energia do 532, 5 e aqui número 6, tá? Uma energia de equilíbrio, de plenitude, de completude, né? De harmonia interior. E essa carta fala, né, para você dar o voo, para você se lançar, falando sobre transformação. Olha que lindo isso, né? Então, um período aqui de grandes transformações para vocês, do signo de Virgem, explorar e se aventurar. Então, perceba que aqui a leitura dos oráculos aqui, dessas cartas, elas trazem a seguinte mensagem: primeiro eu tenho que me rechear. Antes de eu arrumar as minhas malas e partir, né, aqui, antes de eu tomar uma iniciativa, de eu tomar uma atitude, eu tenho que ganhar forças, eu tenho que me abastecer de alguma forma, eu tenho que olhar para dentro de mim, para o meu universo e me sentir o suficiente, né? Tem a ver também com coisas aqui para vocês, por exemplo, vou fazer algo dentro da minha casa, vou fazer... Gente, aqui é um exemplo assim bem simples, tá, que eu vou dar. Deu vontade de fazer aquele exemplo que eu trago para vocês, um bolo de fubá. Vou fazer um bolo de fubá. Ou então vou lá no meu trabalho e vou criar um projeto que tá vindo aí para, né, tem dentro de mim e eu sinto que eu tenho que fazer isso. Só que aí às vezes o que acontece? O que vai ficar no caminho do bolo e do projeto? O fato de nós olharmos e falarmos assim para nós mesmos, né? Eu sou capaz, eu posso. E aí, às vezes, é aquela dúvida, mas será que eu vou saber fazer a massa exatamente do jeito que tem que ser? Será que eu vou colocar a quantidade de farinha certa, a quantidade de açúcar certa? E aí, será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho recursos internos o suficiente? Perceba, o exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é sobre isso. Às vezes, a gente não se sente o bastante para dar o passo, para voar, para alçar voos grandiosos nas nossas vidas. E a leitura pede, Virgem, que você olhe para o seu íntimo nesse momento, olhe para o seu interior, veja a pessoa incrível que você é, aprecie tudo e contemple tudo aquilo que você é nesse momento, todo o caminho que você percorreu. Olhe a pessoa fértil, criativa, inventiva, né? Solte também, tá? Tudo aquilo que pode estar amarrando as suas asas, privando você de alçar voos grandiosos, e vá
explore, se aventure. A vida é uma grande aventura e faz parte, né? Todos os erros, todos os acertos fazem parte da nossa caminhada, tá bom, meus queridos? A leitura vem pedindo, né? Aqui uma energia de dobro para vocês, né? Do 3 para o 6 e aqui o passo, ou seja, me mostrando que vocês realmente estão se lançando aí, né? Realmente estão se lançando para um período aí de grandes transformações positivas que partem desse amor profundo e do reconhecimento das suas capacidades, dos seus dons, das suas qualidades. É o amor que você nutre por você, o carinho que você nutre por você, Virgem, lançado para todos os seus sonhos, todos os seus projetos e qualquer tipo de ideal que você tenha nesse momento da sua vida. Aqui vem, né, me trazendo essa questão de uma possível dúvida. Alguns de vocês estão ainda nesse processo da decisão, ainda estão se nutrindo, ainda estão olhando para o seu íntimo. Outros de vocês já estão ali, logo ali na beiradinha, já como essa corujita, né? Prontos para se lançar. E outros já se lançaram e estão alçando aí voos grandiosos, né? Aqui vem para mim uma energia linda de pássaros também para vocês, né? Mostrando que nem o céu é o limite, né? Existe o dito que fala, né? O céu é o limite. Eu falo para você, Virgem, nem o céu é o limite para esse seu momento de vida, tá bom, meus queridos? E aqui é muito interessante, porque, veja, nós temos o 5, né? 32, o 5, e aqui o 6. Então, mostrando que, muito provavelmente, nesse mês 7, porque estamos bem no comecinho do mês 7, né? Já mostra que a preparação que vocês vieram realizando nos últimos, né, de 3 a, né, 3, desde o mês 3, desde março, né, até agora, né? Então, mês passado, maio, junho, né? Março, abril, maio, junho, para agora em julho você alçar o voo. Então, você realmente se lançar. Tá bom, meus queridos? Lindo demais essa energia aqui para vocês, cheia de sincronicidades a vossa leitura. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você no signo de Virgem? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros Equinócio Plus, gratidão a todos vocês, meus queridos, por todo o amor, todo o carinho, energias de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega sim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, meus queridos corações, sempre unidos, sempre juntinhos nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos, e assim é. Signo de Virgem, agora com o tarô. Tarô, signo de Virgem. Meus queridos e abençoados, regidos sob o signo de Virgem, vocês vão saber agora para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Virgem, agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, meus queridos, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, a jornada das vossas vidas, todas as transformações, aqui, agora e por todo sempre. Olha só o que veio aqui, que energia é essa para vocês? E aqui pássaros novamente, né? Aqui são águias. E aqui, muito interessante, porque a pessoa que ela tá pronta, né, gente? Tá, daquele jeito. Vamos ver o que essa energia do fundo da vossa leitura, olha que está representando para vocês neste momento. Uma energia do 4 aqui para vocês. Então, olha só que interessante, né? O 3, o 4, o 5 e o 6. Tem uma sequência aqui para vocês, né? O 5 que vem aqui novamente, tá?
Então, estamos falando de base, de estrutura, estamos falando de finalizações, estamos falando de cortes aqui. E tem a ver com essa energia de amor próprio aqui, hein, gente? Olha só. Gostei. Olha, e aqui uma fênix, um renascimento. Então, meus queridos, aqui é o seguinte. E a confirmação para mim, né? A energia, vou até pegar, misericórdia, vamos. Olha, tem diversas temas. Bom, vamos lá. As leituras de vocês, elas têm passado, né, por essa renovação. Eu tenho percebido isso nas vossas leituras. É um ano de muitas, mas muitas transformações aqui para vocês, tá? E muita possibilidade de, né, alçar voos, de semear coisas novas, para colher coisas novas, tá? E a vida te chama, né? A vida chama, fala, Virgem, vem comigo, vamos, tá? Energia aqui da nossa Mãe Terra também, né? Aquilo que você semear, com certeza vai te trazer, né, coisas maravilhosas, principalmente com essa energia de vocês, né? De todo o amor que você coloca. Imagina que delícia isso, né? Em qualquer projeto, né? Então, não partindo do ponto de dúvida, não partindo do ponto, como eu falei, o suficiente, o bastante. Então, não partindo do ponto, será que eu vou conseguir fazer esse projeto dar certo dentro da minha empresa? Será que eu vou conseguir fazer? Eu vou usar o exemplo do bolo, porque vocês já entenderam a ideia, né? Então, assim, eu vou conseguir fazer esse bolo? Será que não vai embatumar? Será que não vai desandar a massa? Você vai conseguir. E a vida te prova isso, né? Aquilo que nós fazemos com amor, aquilo que nós fazemos com essa energia paciente, sem pressa, respeitando os ciclos da Mãe Terra, volta para nós de formas realmente muito positivas e muito maravilhosas, tá bom, meus queridos? Aqui existe sim uma conexão com o nosso mês, tá? O arcano aqui maior do carro, como eu falei, tá? Então realmente aqui 6, tá? Então mostra toda uma preparação para que esse mês realmente você, arrumasse as malas, pegasse o carro, né? Pegasse o avião, enfim, né? Moto, bicicleta, qualquer coisa, né? Tô fazendo uma brincadeira aqui com vocês, mas assim, se colocasse em movimento. Então o tempo da preparação acabou. Agora, esse mês, tem uma tendência forte aqui para vocês, tá, meus queridos? É claro que cada um de vocês vai ter o seu tempo, mas como nós estamos dentro dessa energia forte, o comecinho do mês, então muito favorável para você já pegar esse bonde, né? Pegar o trem. Então aqui, o que vem para vocês? Essa questão do renascimento. Existe uma renovação muito grande sobre uma série de questões e principalmente aqui, essa carta, olha só o que essa carta traz para vocês. Não é só uma questão daquilo que vem dentro de você, mas é soltar. E soltar o quê? Olha o que essa carta fala, vergonha, esperança. Então, olhar para dentro de você e ver por quê? Vergonha do quê? Né? E por que essa questão da esperança aqui? Porque muitas vezes nós estamos no desespero. E aí no desespero, o que nós vamos semear? Nada. Nada frutifica dentro dessa energia. Nossos pensamentos não conseguem se organizar. E a gente não consegue saber o que fazer, para onde ir, que decisão tomar. E ficamos ali na beiradinha do galho, que nem a coruja, olhando para todo um horizonte, para uma série de possibilidades, mas acabamos não alçando voos grandiosos. E agora, né, esse é o momento de você nutrir a sua esperança, soltar a vergonha. Por que essa vergonha aparece aqui na vossa leitura? Justamente por conta dessa carta aqui, né? É o tipo de cenário, é o tipo de situação que eu já venho, né? Já venho observando com vocês nas últimas leituras. São diversos processos, diversas pessoas, diversas interferências aí nas vossas vidas, né? Pessoas que às vezes fazem você não se sentir o suficiente. Você sabe. E isso é o princípio de tudo. Saber-se é o início de toda a sabedoria, certo? Como já dizia Aristóteles. Então eu sei o que eu guardo dentro de mim. Eu sei o que eu tenho, eu sei qual é o meu valor, eu sei a minha estrutura interior. Eu sempre falo isso para vocês e sempre passo isso para vocês, porque isso é extremamente importante. Não importa o que vão falar, o que vão dizer, ou o que estão falando, ou o que... Não importa. Não importa isso. Por quê? Porque a sua base, o seu alicerce, a sua estrutura, aquilo, o tesouro que você carrega dentro de você tem que ser inabalável. Portanto, se você confia
e você se sente o suficiente, ninguém vai parar você e nada vai ser uma pedra no seu sapato. Você, virgem, é imparável. Porque se você coloca a sua atenção, o seu olhar para a vergonha, porque você é uma vergonha na nossa família, né? Tem gente que fala isso. É bem essa energia que vem aqui para vocês no fundo da leitura. Por que essa carta vai falar sobre vergonha? Porque você nutre isso dentro de você. E aí, de uma forma, às vezes, que você não tomou posse disso por completo, você acaba não tomando iniciativas para certos projetos. O simples bolo de fubá de se achar, às vezes, né, sem capacidade de realizar. Ou no seu trabalho, eu estou usando um exemplo simples que vale para tudo, tá, gente? São aqueles momentos em que a gente sente que a gente tem tudo para fazer, mas não vai. É uma linha invisível que se transforma numa baita de uma muralha e a gente não consegue transpor isso. Por quê? Porque nós estamos guardando dentro de nós questões que precisam ser soltas. Olha a energia das borboletas aqui. Eu preciso tirar meus pensamentos daquilo. Eu preciso liberar, eu preciso soltar. E eu preciso me ver como o suficiente, eu preciso me ver com essa força. Transformar, explorar e me aventurar. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que estou guardando. Por quê? Porque a qualidade dos nossos pensamentos vai determinar a forma como nós vamos nos sentir. E muitas vezes ficamos nadando ali, né? E pode ser que isso traga uma sensação de... Eu já trouxe esse exemplo algumas vezes em algumas leituras. Imagina que você está numa água e essa água é uma água bem densa, onde limita um pouco os seus pensamentos, os seus movimentos, perdão. Então imagina, você está lá, você quer nadar, você quer vir à superfície, você quer nadar um pouco, mergulhar um pouco, voltar de novo, mas você está meio densa essa água, sabe? E aí você não consegue se movimentar. Então assim, chega uma hora que não é um ambiente adequado para nós, né? Então assim, é importante nós percebermos a qualidade dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão determinar a forma como nós estamos nos sentindo. Então, se eu fico orbitando, por exemplo, naquela situação com aquela pessoa que falou um monte de coisa para mim, fez um monte, né, falou um monte de cacareco, falou um monte de coisa não agradável, e eu fico trazendo esses pensamentos de uma forma recorrente, como uma estrutura na minha vida, eu passo a sentir exatamente como se aquilo fosse, né, um repeteco. E isso passa a permear os meses, os anos e a minha vida inteira. E a vida me chama para essa renovação. Olha, a vida renovada é a fênix para vocês. E a vida convida para esse novo amanhecer e eu continuo na mesma. Eu continuo naquela mesma natação sem sair do lugar. Inclusive, falando sobre a questão do bolinho de fubá, né, tem um termo que a gente usa na cozinha, quem é da cozinha sabe exatamente. Que a gente fala, né, tá nadando. Quando você vai num restaurante, virgem, e a pessoa não te serve e demora, você fica lá mais de meia hora esperando, pode ter certeza que a cozinha tá uma natação assim terrível, tá nadando, né? Isso é um termo que a gente utiliza, né, dentro da cozinha. Então, é para você entender exatamente o que as cartas estão tentando transmitir aqui para vocês, né? A gente fica nadando ali naquele círculo, naquele movimento, naquele sentimento, naquele pensamento, em que não me permite ter a renovação, não me permite acessar os meus potenciais, as minhas qualidades e todo o recheio, toda a suficiência, né? Aquilo que eu falo para vocês, existe uma diferença de tomar iniciativas e iniciar coisas nas nossas vidas, projetos, ideais, resolução de problemas, o que quer que seja, quando nós partimos de pontos diferentes. Exemplo, ponto de suficiência e ponto de insuficiência. Quando você parte de um ponto de insuficiência, a sensação é realmente que você está ali mergulhado, né, numa água meio com lodo, uma coisa meio esquisita, e aí você vai prendendo os braços em algas e coisas e só fica lá embaixo. Agora, diferente quando você sente que você está partindo de um ponto de suficiência, você semeia e age de um jeito diferente com coragem, com valentia, com determinação, com todo o amor que você tem dentro de você. A coragem é a ação que vem do coração. Então, se eu tenho o amor o suficiente pela minha vida, pela minha sabedoria, pela minha conduta, pela minha maestria, então eu tomo as rédeas da minha vida e vou, e me dedico, e me lanço, e me projeto.
Tá bom, meus queridos? Então aqui estamos falando, tá, de uma leitura extremamente forte, extremamente poderosa, falando sobre finalizações, principalmente aqui. Eu vou trazer 2 cenários para vocês, tá? Tem uma energia aqui de um corte com uma determinada pessoa, aquela determinada pessoa que você precisa soltar para que você possa voar. Então, assim, existe um corte aqui, tá, com relação a essa pessoa, que é aquela que disputa, é aquela que briga, é aquela que discute, é aquela que faz você se sentir menos daquilo, né, insuficiente. Resumo, é isso. É aquela pessoa que faz você se sentir insuficiente, aquela pessoa que não enxerga os seus valores, está sempre brigando, sempre procurando motivos para, né, apontar o dedo na sua direção. Extremamente desagradável. Então aqui estamos falando realmente com esse voo, com essa atitude de vocês, existe até a possibilidade de um distanciamento, tá? Então, por exemplo, você sai do trabalho e vai para um outro trabalho. E aqui a vida realmente te dando a possibilidade de iniciar um outro trabalho. Um trabalho onde você vai conseguir fluir mediante os seus valores, os seus ideais. Vamos supor que essa pessoa seja a sua chefia ou um outro colaborador, um outro colega de trabalho que possa, né, realmente estar agindo de uma forma contrária, de repente disputando o seu cargo, sabe, querendo dar ordens, querendo sempre ver defeitos, querendo sempre apontar os erros, uma pessoa que realmente não soma, não agrega, não constrói, tá? E aí a gente volta, né, dentro daquele processo que já vem acontecendo ao longo de meses aqui para vocês, tá? Quiçá até anos, tá? Que é isso eu já tenho acompanhado durante outras leituras. Como nós estamos falando de uma vida renovada aqui, então para alguns de vocês realmente, tá? Nós estamos falando de nascer para uma nova realidade. E isso fica simbolizado aqui com essa questão do voo. Naquele momento em que você alça o voo na direção dos seus sonhos, na direção dos seus ideais, na direção desta transformação, né? Realmente isso fica, né, simbolizado como esse desfecho. Então existem 2 possibilidades. Ou vocês vão promover um corte com uma mudança literal. Então, terminei aquele relacionamento, saí daquele trabalho, enfim, cortei relações com aquela determinada pessoa, estou me dirigindo num outro sentido aqui, numa outra, né, direção, tá? Estou seguindo mediante o meu norte, né, o meu norte interior, tá? O meu sagrado coração, o meu sistema de navegação interior, ou também você pode até estar dentro daquele recinto com aquela pessoa e tudo mais, porém, limites. E aí, aqui, existe uma outra forma de agir, existe uma outra forma, né, de lidar com essa situação, porque nós estamos falando aqui de renovação, estamos falando aqui de renascimento e de grandes transformações, internas e externas. Então, quando você precisa, de repente, né, ficar dentro daquele determinado relacionamento ou dentro daquela determinada empresa, né, enfim, dentro daquela situação, como que você pode lidar com essa situação, né? Como que você pode lidar com essa pessoa que está sempre assim, de escudo na mão, espada na mão, e você não consegue acessar. Perceba que é uma pessoa que você não consegue, né? Aqui uma energia de chakra cardíaco, você não consegue acessar essa pessoa, ela se torna fechada, porque ou é do jeito dela ou é de jeito nenhum, né? Ou é sobre ela ter a comunicação, né? Ou só ela comunica, ou então ninguém mais comunica, e ponto, né? Vira um monólogo, não vira um diálogo, né? Então o que que você faz? Você continua fazendo as coisas que você está fazendo, continua seguindo dentro do seu espírito de gratidão, continua seguindo com os seus pensamentos em paz. Eu vou trazer os mantras aqui para vocês. Continua trabalhando dentro do seu ponto de suficiência, de amor, de paciência. Vai soltando, vai nutrindo a sua esperança. Prosperidade tem a ver com nutrir a esperança na direção da esperança pró-SP. E aí a pessoa começou lá a causar, o que que você faz? Você deixa a pessoa falando sozinha. Ai, Anne, mas não dá, a pessoa tá ali na mesa de reunião e eu não posso. Simplesmente se feche para isso. Simplesmente se feche para isso. Coloque os seus pensamentos, coloque a sua atenção em outro lugar. E
vá fluindo mediante os seus sonhos e os seus ideais. Não deixe que a energia dessa pessoa, né, rabugenta, essa pessoa briguenta, essa pessoa egóica, né, fique distanciando você dos seus sonhos e dos seus ideais. E principalmente, Virgem, mas agora é muito, muito, muito importante, daquilo que eu falo sempre para vocês. Não existe maior tesouro do que aquele que você guarda dentro de você. Nós podemos ter tudo, absolutamente tudo nessa vida, só que tudo vai e tudo volta. Agora, o nosso tesouro interior, a nossa honestidade, o poder da nossa palavra, a nossa verdade, os nossos valores, valores base, valores raiz, valores nobres do ser. Isso não há nada nessa vida que possa ir, voltar e vacilar que vai tirar isso de nós. Então, mantenha-se firme dentro dos seus ideais, dentro dos seus valores e siga em frente. Pode ser que, às vezes, o passo seja mais devagar, continue dentro do seu ritmo. Isso é uma coisa que esse ano fala sobre isso, é sobre encontrar o seu próprio ritmo, tá bom, meus queridos? Então se conecte com o seu ritmo e siga na direção dos seus ideais, siga na direção, sabe, de explorar coisas novas, de se aventurar, de aprender, de descortinar. Lembre-se sempre de ser muito, muito, muito fiel àquilo, né, o seu ponto de suficiência. Jamais se julgue, né, incapaz, né, não merecedora, não merecedor, né? Aquilo que eu falei sobre a questão de, eu tô quase ali para fazer, mas eu acabo não fazendo por quê? Por conta de uma interferência, por conta de algo que uma pessoa disse, fez, falou? Nada disso. Siga em frente. Renove suas forças, olhe para dentro de você, veja a pessoa incrível que você é. A vida está te chamando para uma iniciativa, para uma atitude. Como eu disse, dei algumas opções aqui, né? Você pode trabalhar em cima dessas opções ou até também criar as suas próprias opções. O importante é você dar o passo, tá? E a energia do carro vem pedindo por essa movimentação, tá bom, meus queridos? Importante aqui você estar se sentindo bem, estar com os pensamentos em paz, encontrar a sua força e nascer para um novo momento, para uma nova fase que fica representado com essa questão da iniciativa do movimento, tá? Movimento aqui de deixar essa pessoa onde ela tem que estar, lá na sua confusão e seguir em frente. Tá bom, meus queridos? Não permita que ninguém, absolutamente nada e nem ninguém faça com que você se sinta menos daquilo que você é. Lembre-se sempre do seu tesouro interno, tá bom, meus queridos? Que isso é inabalável. Vamos fazer um mantra? Eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo que é super especial. Mas antes eu quero trazer aqui para vocês o nosso mantra e uma energia de ativação. Vamos fazer este mantra juntos, corações unidos? O mantra é o seguinte: eu sou eterno, eu sou inabalável, eu sou imparável, eu sou eterno, inabalável, imparável. Vou fazer mais uma vez, que eu acho que eu troquei a ordem, mas tudo bem, dá certo do mesmo jeito, independentemente da ordem que você fizer. Vamos lá, vem comigo, vamos juntos. Eu sou eterno. Eu sou imparável, eu sou inabalável. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, guardem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações. É uma oferta que eu faço para vocês neste momento. Trabalhem com a energia deste mantra, principalmente para ganhar força, para se conectar com a sua resiliência, com a sua coragem, com a sua determinação, com os seus valores. Tá bom, meus queridos? Com o seu ritmo, né? Com as suas qualidades, com as suas potencialidades, com a sua paz interior, com um espírito de gratidão aqui, né? De ver toda a sua trajetória, de ver toda a sua vida, tudo que você já aprendeu, já viveu e ainda vai aprender e ainda vai viver e ainda vai construir, tá bom, meus queridos? Tem muita, muita, muita coisa linda para vocês estarem explorando, para vocês estarem vivendo, inclusive, né? Aqui vem esse pensamento para vocês: Virgem, existe muito mais do que você imagina. Tá bom, meus queridos? Então levem este mantra para os vossos dias, tá? Para o vosso dia a dia, para a vossa rotina, e caso queira pode escrever aqui abaixo nos comentários. É uma excelente forma de ativar, de potencializar as energias dessa leitura. Tá bom, meus queridos? E
eu quero trazer aqui para vocês uma energia belíssima de ativação. Existem diversos chakras que vêm aqui para nós estarmos trabalhando, mas eu quero trabalhar aqui com vocês com essa questão que é muito importante aqui, tá? Eu vou colocar para vocês a energia do chakra esplênico, Swadhisthana Chakra, para você trabalhar, Virgem, com a energia do laranja, tá? Então a ideia é você trabalhar com este laranja, esta cor, em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas, sempre aquilo que ficar mais pertinho de você. Pode usar flores, tá? Na cor do laranja, pode usar cristais também na cor do laranja e pode usar alimentos vibracionais na cor do laranja. Estamos na época, né, da tangerina, da polcã, da mexerica, então pode estar utilizando, tá? Uma excelente oportunidade. Pode estar consumindo também o mamão, né? Que mais? A abóbora cabotiá, tá? São algumas ideias aí para vocês estarem sintonizando com os alimentos vibracionais que vibram dentro dessa energia do laranja. Tá bom, meus queridos? E aí você pode ir trabalhando com essas frequências durante uma semana até eu lançar a vossa próxima leitura na próxima semana, tá bom? Então fiquem ligados aqui nos próximos lançamentos, enquanto isso vai trabalhando com as energias de ativação que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Virgem. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Virgem? Virgem, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e também se você quer saber mais sobre o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, os decks de oráculos de tarô que eu estou utilizando, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo, e também está aqui na descrição e também fixado aqui abaixo no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, os guardiões das árvores, para os queridos regidos sob o signo de Virgem. Vamos lá. Aqui, gente, fica confirmado para mim algo que vai até que você tende a concretizar. Isso começa, né? Esse voo vem agora, tá? Dentro da energia do mês 7, então toda a preparação, toda a purificação, todas as finalizações já ficaram muito determinadas dentro de você, agora é o momento de dar o voo, e aqui a energia do sucesso, da manifestação, da materialização vem forte para alguns de vocês ainda nesse mês, mas de forma mais concreta, eu diria assim, você já consegue estruturar, mas o sucesso mesmo, chegando lá, a linha de chegada, sabe? Cheguei lá no meu destino, naquilo que eu queria, concluí aquela questão, tá? Terminou de assar o bolo na energia de agosto, tá bom, meus queridos? Mas não fiquem pensando muito sobre essa questão da... Ai, gente, vocês não têm ideia do que vem aqui. Oh my goodness. Não fiquem pensando muito sobre essa questão das datas, porque são tendências, né? E tudo tem a ver com exatamente o que essa carta trouxe aqui, né? Eu já vou falar o que é. Tudo tem a ver com a forma, né? Cada um tem um ritmo, tá? Então, tudo tem a ver com a forma como nós vamos conduzir as nossas vidas, tá? E isso a gente pode acelerar certos processos, outros não, tá? Então, não se apressem, vão vivendo, vão seguindo, tá? Vão fluindo, vão seguindo mediante os valores, tá? Que vocês guardam dentro de vocês, a vossa riqueza interior, tá? Vão trabalhando com as energias e vão observando, né? Principalmente, observe o seu interior e lembre-se que aquilo que nós estamos vendo no nosso exterior é o reflexo daquilo que temos no nosso íntimo, tá bom? Então vamos lá, olha que incrível, 23, 32. Um invertido do outro, 5 com 5, 10. Ou seja, a energia da completude, né? Se conecta com a frequência desse ano e também com finalizações, tá? Encerramentos e
um início aqui para vocês, que super tem a ver, aquilo que eu falei. Chega o momento em que a corujita, vai e faz o voo, tá? Guardião da verdade, olha quantas máscaras. E aí vem a resposta, tá, para essa pessoa. Você é uma pessoa que não usa máscaras. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa, né, de verdade. E aí quem é de verdade, como eu já dizia, né, naquela música de Charlie Brown, ele falava, né, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Yes, é isso, tá? Então quem é de verdade sabe quem é de mentira, tá? Então guardião da verdade, tá? Lindo demais para vocês. Por isso que aqui também falamos sobre a verdade de quem você é. Então não é por conta do julgo do outro que você vai se diminuir, se sentir insuficiente, porque isso parte de uma inverdade que pertence a outra pessoa, tá? Perceba isso, tá bom, meus queridos? Lembra que essa pessoa está usando máscaras, tá? Aqui o 13, tá? Energia do 4 para vocês, voltando de novo, né, com essa questão da base, da estrutura, ou seja, é aquilo que eu falo. Se você tem a sua base muito bem estruturada, pode bater o pé de vento que for, nada abala você. Por isso o mantra que eu escolhi, né, que veio, foi esse. Eu sou inabalável, tá? Aqui o guardião do ritmo, perfeito para vocês num ano que vem, né, regido pela frequência do cavalo de fogo pela astrologia chinesa. Então assim, é um ano que muitas vezes a gente pode ser levado para um ritmo muito acelerado, muito frenético. Não, são vocês no comando, são vocês no controle, né? Aqui mostra para mim exatamente o ponto, né, de olhar para dentro, de introspectar, de avaliar, para então me preparar e seguir no momento certo, na hora certa. Eu tomo as rédeas, eu ligo meu carro, arrumo minhas malas e vou. Tá bom, meus queridos? Aqui falando, né, de uma forma metafórica para vocês, mas vocês entenderam o que eu quis passar, tá bom, meus queridos? Muito feliz com essa mensagem, uma mensagem extremamente forte. Aqui o 10 volta novamente, né, somando 13 mais 10 vai dar o 23, então tem uma conexão muito forte com o nosso ano, também falando sobre inícios aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Linda leitura, uma leitura super forte, super em sintonia com tudo que eu venho acompanhando de vocês, né, ao longo das leituras. Que momento lindo, que momento maravilhoso, e assim, realmente para abrir a segunda metade do ano, não é, meus queridos? Que ano maravilhoso para vocês, quantas transformações internas que estão se refletindo na vossa vida exterior. Explorem, se aventurem, permitam-se, tá bom? Partam sempre de um ponto de suficiência, tá? De recheio, de capacidade. Se conecte com os seus valores nobres do ser, com o tesouro do divino que habita dentro de cada um dos vossos corações. Virgem, que mensagem linda! Eu espero do fundo do meu coração que possa super contribuir positivamente para a sua vida, meus queridos. E, Virgem, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Virgem, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro do Equinócio Plus, o link está aqui abaixo na descrição deste vídeo, também está fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. E vamos finalizar esta belíssima mensagem realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026. E eu peço uma gentileza, meus queridos, coloque aqui abaixo para mim nos comentários um emoji de uma coruja, tá? Mostrando aqui toda a vossa sabedoria e mostrando aqui também para mim esse momento do voo. No seu tempo, no seu momento, você dá o passo. Não é, meus queridos? Dentro do seu ritmo, dentro das suas condições internas, você que está colocando as regras, você que está fazendo acontecer. Lindo demais, tá? Eu coloco aqui o emoji de uma coruja, eu vou saber que eu tive o seu amor, o seu carinho juntinho de mim até este momento. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação, tá bom, meus queridos? Vem comigo, vamos juntos realizar o nosso mantra luz para o ano de 2026? Yes! Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito, e assim é.